Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elton em mais uma videoaula de genética. Pessoal, essa videoaula vai iniciar então o conteúdo, da minha parte, o conteúdo do quarto bimestre da disciplina de genética, ok? Então, a partir daqui, nós temos aí mais 3 conteúdos, tá? Contando com este aqui, porque nesse aqui a gente tem 2 conteúdos aqui dentro, desse conteúdo nós temos 2 subconteúdos, que nós vamos estar trabalhando nesses 2 conteúdos e mais um outro para finalizar a minha parte de genética, ok? Então essa aula aí inicia essa videoaula inicia o nosso quarto bimestre de genética. Pessoal, estamos chegando aí ao fim da nossa disciplina de genética. Pessoal, então esse tema aqui, então tem o nosso tema aí da nossa videoaula, é regulação da expressão gênica. Pessoal, eu só quero que vocês fiquem atentos, ok? A esse conteúdo. Não é um conteúdo fácil, mas se vocês conseguirem prestar atenção, se precisar voltem à aula, ok? Eu vou enviar alguns materiais depois de leitura, tá bom? Então não deixem, tá, pessoal? Por favor, não deixem para ver esse material, estudar esse material na semana da prova ou no dia da prova, tá? É um material um pouco complexo, ok? Quando nós falamos de regulação da expressão gênica. Então, analisem devagar os vídeos sobre esse conteúdo, tá? E os outros conteúdos também relacionados a esta parte de expressão gênica. Façam as suas anotações, ok? Qualquer coisa pode me mandar mensagem. Temos monitor também da disciplina de genética. Então, por favor, tá? Por favor, não deixem para a última hora este conteúdo, tá? Se estiver precisando um pouco de nota, não deixem. Quem não está precisando de nota, pessoal, tá? Não deixe esse conteúdo, porque primeiro que é um conteúdo fundamental para genética, fundamental para biologia molecular também, ok? É fundamental para o curso de ciências biológicas e é fundamental também caso você for fazer um mestrado, for fazer uma especialização, porque é um conteúdo muito importante, tá bom? Que é um conteúdo aí voltado para várias áreas das ciências biológicas, ok? Então, regulação da expressão gênica. Só que antes, pessoal, eu quero que vocês vejam aí um vídeo muito interessante, tá? De uma espécie de peixe que nós encontramos aqui na América do Sul também, nós encontramos também na América Central, um peixe muito curioso. Notem aí este vídeo interessante, tá? Quero que vocês vejam mais a parte do vídeo mesmo, tá bom? Porque a escrita ali, o nosso não é a língua portuguesa. Então, um peixe chamado, a espécie, chamado de Anabilis anabilis, e vocês vão observar, pessoal, que ele fica boa parte do seu dia, com o olho voltado para fora da água. Mas se nós formos observar certinho, ele fica parte do olho para fora, parte do olho para dentro da água, ok? Observem aí essa curiosidade desse peixe, ó. Notaram então, pessoal, que curiosidade interessante dessa espécie de peixe, o Anabilis. Então, pessoal, ele também conhecido como 4 olhos, justamente porque
Porque se nós formos observar, ó, no olho desse peixe, tem como se estivesse dividindo, né, em dois olhos, tá bom? Por quê? Porque parte superior do olho ele fica voltado para fora da água e parte inferior fica voltado para dentro da água. Isso, pessoal, é uma adaptação que esse peixe fez, claro, né, que é uma adaptação evolutiva ali, conforme foi a necessidade, né? Ele acabou realizando essa adaptação justamente para auxiliar esse peixe a ver os seus possíveis predadores fora da água, né? E até possíveis outras necessidades também. Mas olha só que interessante, pessoal. Por quê? Olha só, por quê, né, que essa parte do olho consegue ficar fora da água e essa parte consegue ficar dentro da água? Olha só, isso que entra a genética molecular, que entra a biologia molecular. É interessante que o olho aqui ele é formado por células, né, que vão estar formando este órgão, o olho. Só que olha só que interessante, as células da parte superior e as células da parte inferior, elas produzem certas proteínas diferentes. As proteínas aqui dessa parte superior são adaptadas, né, faz com que essas células fiquem adaptadas ao ambiente superior, ao ambiente fora da água. E essas células sintetizam proteínas, né? São células que vão produzir algumas proteínas diferentes dessa região que fazem com que as células adaptem a ficarem dentro da água. Então essa é uma pequena diferença, pessoal, na produção de diferentes tipos de proteínas, ok? Então aí ele consegue então ter uma parte do olho voltada para fora e uma parte do olho voltada para dentro da água, né, daquele ambiente aquático. Mas o que isso, né, o que isso estaria envolvido, né, no metabolismo ali dessas células? O que estaria voltado? Que mecanismo, melhor dizendo, explicaria essa diferença, né? Essa região produzia um certo tipo de proteína e aqui produzia um outro tipo de proteína, né? E lembrando, a proteína, essa proteína que é essencial para esse mecanismo aqui, ela não é produzida aqui. Já as células que sintetizam certas proteínas que são adaptadas a essa alteração, né? Elas não são produzidas nesta região do olho desse peixe, tá? Do quatro olhos, né? Então é como se ficasse mesmo dividido aqui, ó, como se fosse quatro olhos, né? Dois aqui e dois do outro lado. Isso é interessante, mas a biologia molecular, a genética molecular explica isso. Isso está baseado em dois mecanismos. Um que nós chamamos de expressão gênica, tá? E a outra de regulação da expressão gênica. Isso, pessoal, é muito importante porque explica todas as características que nós temos, né, quando nós pensamos em seres pluricelulares, seres eucarióticos, né, desenvolvidos como nós seres humanos. Explica, né, essa parte de expressão gênica e regulação da expressão gênica, explica toda essa diferença que temos na nossa espécie, por exemplo, né, de uma pessoa ser mais alta, outra pessoa ser mais baixa, de uma pessoa ter uma pele mais clara, outra pele mais escura, ter olhos claros, ter olhos escuros, tá? Todas essas diferenças de característica é explicada devido a esses dois fatos, esses dois mecanismos, expressão gênica e regulação da expressão gênica. O que nós vamos ver nesse conteúdo, pessoal, de regulação da expressão gênica, né? Primeiramente, nós vamos ver aí princípios da expressão gênica. Então, antes de nós sabermos como é que acontece a regulação da expressão gênica, é interessante sabermos aí os princípios da expressão gênica. É um conteúdo, meus queridos, que vocês vão ver aí lá no último ano, na disciplina de biologia molecular. Mas aqui eu só vou dar uma pincelada, tá? Para nós entendermos aqui
os princípios da regulação gênica, que são princípios, né, que é a parte fundamental da nossa aula de genética, regulação da expressão gênica. E aí nós vamos ver aí como que é a regulação da expressão gênica nos seres procariotos, tá? Nas bactérias, por exemplo, como é que elas regulam a expressão dos seus genes, regulam a produção de proteínas. E nós vamos, no caso dos procariotos, nós vamos ver aí dois modelos, o chamado de Operon-Lac e o modelo do Operon-TRP. Lac, né, de lactose, porque é uma enzima envolvida na quebra da lactose, e o triptofano, porque são enzimas que sintetizam o triptofano. Mas depois nós vamos ter uma aula aí que explica o que é um Operon-Lac, o que é um Operon do triptofano, quais são as funções, ok? Como é que acontece a regulação desses dois óperons, tá? Mas a aula de hoje, ela vai ser baseada primeiramente, essa videoaula vai ser baseada primeiramente em princípios da expressão gênica. Vamos falar sobre os princípios da regulação da expressão gênica e nós vamos iniciar aí a regulação em procariotos. Aí nós vamos aprender o que é o modelo do Operon, ok? E aí, em outra videoaula eu vou comentar com vocês sobre o Operon-Lac e uma outra videoaula eu vou comentar com vocês sobre o Operon do triptofano, tá bem? Pessoal, então quando nós falamos em biologia molecular, na genética molecular, são duas partes, né, importantes das ciências biológicas, mas de outras disciplinas também, mas elas são fundamentadas em um argumento muito importante que se utiliza até hoje, chamado de dogma central da biologia molecular. O que seria esse dogma central da biologia molecular? Isso, pessoal, esse dogma central da biologia molecular é o princípio que se traz aí, nós podemos falar que seria o princípio aí que traz toda a vida na biologia de forma geral. Então, é aquela vida que se vem ali desde a informação, né, que se trata ali dentro do material genético, a informação do material genético que é utilizada para gerar as proteínas, né, para gerar as enzimas. E isso nós podemos dividir, né, em dois passos, o processo de transcrição e o processo de tradução. Então vamos lá, é um termo aí proposto por Francis Crick, né, o dogma central da biologia molecular. Então nós sabemos lá que as células, independente se é uma célula procariótica, se é uma célula eucariótica, eles vão possuir o seu material genético, as informações do seu material genético. Vamos pensar aí no DNA. Então nós temos as informações no DNA. Esse DNA, essas informações no DNA, ele é utilizado pelas células, seja procariótica ou eucariótica, para produzir RNA. Não que o DNA vai se transformar em RNA, pessoal, tá? Não é isso. É que a informação no DNA ela é usada para gerar RNA. E a informação do RNA ela é usada para gerar as proteínas. E aqui nesse grupo de proteínas nós temos então as enzimas. E as enzimas vão fazer a síntese de muita coisa. Vão quebrar muita coisa para gerar energia, para sintetizar moléculas importantes para a célula. Então isso aqui tudo é chamado de dogma central da biologia molecular. Se não tivesse o material genético, se não tivesse o RNA, se não tivesse as proteínas geradas por essa sequência aqui, nós não teríamos vida, simplesmente isso, não teremos vida, nenhuma vida, seja um procarioto mais simples até o eucarioto mais complexo. Esse processo em que nós temos a informação do DNA podendo gerar um RNA, nós chamamos de transcrição. Vocês vão aprender lá na biologia molecular que o DNA, a informação do DNA
para gerar RNA, nós chamamos de transcrição. São passos importantes, então a molécula de DNA ela tem que se abrir, e aí vai vir uma enzima que vai fazer a leitura dos nucleotídeos de uma fita do DNA, e aí essa enzima vai sintetizar a partir da leitura desses nucleotídeos do DNA uma molécula de RNA. Então isso nós chamamos de transcrição. Depois do RNA formado, e não é apenas um RNA, são vários, nós temos o RNA transportador, nós temos o RNA mensageiro, nós temos o RNA ribossômico. Esses 3 RNAs aqui, ó, eles são tipos de RNA que vão ser usados para gerar proteína. Esse processo aqui, as informações do RNA, as funções desses 3 RNAs para gerar a proteína, nós chamamos de tradução. Então, transcrição é o quê? Informação do DNA ser usado para gerar RNA. Tradução é o quê? As informações, as funções do RNA ser usados para gerar proteínas. Isso aqui, ó, famoso dogma da biologia molecular, acontece tanto em células humanas, ou seja, células eucarióticas, como em bactérias, células procarióticas. Só que, claro, tem as diferenças, né? Lembrando que as células procarióticas não possuem núcleo, então tanto a transcrição como a tradução, ela vai acontecer no citoplasma das bactérias. Então todo o processo de transcrição, todos os processos de tradução, ela vai acontecer aqui no citoplasma. Lembra? Não tem núcleo. Então o material genético, o DNA, o cromossomo, que é único em bactérias, ela vai estar naquela região chamada de nucleóide, que é uma região no citoplasma. E como não tem núcleo, tanto o processo de transcrição como o processo de tradução irá acontecer no citoplasma. Uma outra etapa também que não comentei, pessoal, é o DNA ser usado como molde para produzir DNA, ou seja, o processo de duplicação. Isso é que nós chamamos de replicação, ok? Então o DNA produz DNA, sintetiza uma nova molécula de DNA, chamado de duplicação. Faz parte também do dogma central da biologia molecular. Também vai acontecer no citoplasma. Então a duplicação, transcrição e tradução em seres procariotos, anotem aí, em seres procariotos, vai acontecer no citoplasma, tá? Tudo isso aqui, ó, replicação, transcrição e tradução em seres procariotos vai acontecer no citoplasma. Em células eucarióticas, professor, vamos pensar em uma célula eucariótica que possui núcleo. Por que eu falei isso? Porque existem algumas células eucarióticas que acabam perdendo o núcleo. Por exemplo, as hemácias, né? As hemácias são células que eram nucleadas quando fazem parte do processo de diferenciação, que vão se tornar hemácias, elas perdem o núcleo. Mas vamos pensar em uma célula que possui núcleo. Então, aqui é uma célula eucariótica com o núcleo, que nós temos o núcleo, que dentro do núcleo moléculas, o material genético, DNA e o RNA. E aqui nós temos o citoplasma. Quando, pessoal, tá? Quando nós falamos em dogma central da biologia molecular, ou seja, todos esses processos aqui em células eucarióticas, ok? Essas etapas, elas podem acontecer em regiões diferentes. Na região do núcleo, tá aqui dentro do núcleo, a duplicação, ou seja, o DNA ser usado para produzir uma outra molécula de DNA, acontece no núcleo. Grande parte acontece no núcleo, ok? Já eu vou falar por que grande parte. Então, grande parte da duplicação acontece no núcleo. Grande parte do processo de transcrição, que é a informação do DNA ser usada para gerar um RNA, também acontece no núcleo. Então, grande parte da transcrição
acontece no núcleo. Grande parte da tradução, tá? Grande parte da tradução que as informações do RNA geram proteína acontece no citoplasma, em células eucarióticas. Então, duplicação e transcrição, núcleo. Tradução, citoplasma. Ou seja, o DNA está aqui dentro. As informações, ó, lembra aqui, ó, a molécula de DNA é a fita azul. Ela tem que se abrir, então aqui nós temos uma bolha de replicação, ok? Vocês vão aprender isso lá na disciplina de biologia molecular. Então quando acontece essa abertura aqui, ó, era uma fita de duas, era uma molécula de duas fitas, ó. Ela se abre, originando essa bolha de replicação. E aqui dá origem, então, existe uma enzima específica que vai pegar a informação contida em uma fita e gerar, ó, em roxo, uma molécula de RNA. Esse é o processo de transcrição. Esse RNA está aqui dentro do núcleo, tá? Esse DNA, esse RNA, então ele é deslocado para fora do núcleo, para a região do citoplasma, para que ocorra então o processo de tradução. E aqui no núcleo eu posso ter então o RNA transportador, na região, no citoplasma, perdão, eu posso ter o RNA transportador, eu posso ter o RNA mensageiro, eu posso ter o RNA ribossômico. Os três aqui no citoplasma das células eucarióticas serão usados para gerar a proteína. Isso em células eucarióticas. Por que, pessoal? Eu falei então que a maioria da transcrição DNA para RNA, né, informação do DNA para gerar RNA e a duplicação, grande parte acontece no DNA, no núcleo, perdão. Por quê, pessoal? Porque células eucarióticas, elas podem apresentar mitocôndria, a maioria das células eucarióticas apresentam mitocôndria, e existem as células que, além de apresentar mitocôndria, apresentam os cloroplastos. Tanto, anotem aí, ó, tanto o cloroplasto como a mitocôndria, eles possuem o seu próprio DNA, eles possuem o seu próprio RNA. Então, lá dentro também, né, lá dentro dessas organelas também acontece duplicação do DNA. Lá dentro também acontece o processo de transcrição e lá dentro também acontece o processo de tradução. Okay? Então, essas organelas também fazem o processo de duplicação do DNA, que é o processo de replicação, fazem também o processo de transcrição e também o processo de tradução. Por quê? Porque eles também apresentam DNA, também apresentam RNA e eles fazem suas próprias proteínas. É claro que grande parte das proteínas dessas organelas vem do citoplasma para dentro da organela, mas elas conseguem sintetizar sim algumas de suas próprias proteínas, pessoal. Então isso que eu expliquei para vocês é o dogma central da biologia molecular. Isso aqui, ó, tudo isso aqui, até chegar no produto final, que é a proteína, é o que nós chamamos de expressão gênica, tá? Expressão gênica é uma parte, né, do DNA chamado de gene. Esse gene, ele é a informação que vai dar origem a uma molécula de RNA, e esse RNA vai dar origem então às proteínas. Antigamente, pessoal, tiveram aí várias definições de gene. Por exemplo, George e Edward, eles definiram como gene seria uma enzima, né? Então o gene, que é um segmento do material genético, é um segmento do DNA, tá? Então o DNA é uma molécula grande, ele é formado por pequenos segmentos chamados de gene. Então para eles dois, para George e Edward, um gene ele dá origem a uma enzima. Mas daí, com vários estudos, né, analisaram que sim, as enzimas eles são um tipo de proteína, ou seja, nem todas as proteínas são enzima. E eles viram que existiam genes que geravam proteína que não era uma enzima.
Não necessariamente era uma enzima, era um outro tipo de proteína, uma proteína estrutural, por exemplo. Então eles tiveram que modificar essa definição. Eles colocaram que gene é uma proteína. Só que antes de gerar uma proteína, vocês viram que antes de gerar uma proteína, a informação do DNA, ele gera então RNA. Então, gene não é um segmento do DNA. Então, se aqui gene ele definiu como proteína, antes de gerar a proteína, esse gene, que é parte do DNA, ele gerou um RNA. Então, essa definição também está errada. Colocaram também que um gene é um polipeptídeo, é uma proteína. Também era uma definição que naquela época teve que, então, que redefinir essa definição. Então, qual seria uma definição mais completa de gene? É toda sequência de DNA que codifica a informação requerida para produzir um produto biológico funcional. Que produto biológico funcional é esse? Pode ser a proteína ou pode ser, né, um RNA. É claro, isso, se a gente for pensar na ordem, né, pode ser um RNA, apenas gerar o RNA, né? Esse RNA pode ser, por exemplo, um RNA mensageiro, pode ser um transportador, pode ser um ribossômico. Outros tipos de RNAs também já foram provados que existem além desses três, ok? E desses três, combinando, tendo a ação desses três, nós temos então a produção de uma proteína. Então o gene é toda a sequência de DNA, tá bom? Então o DNA tem vários genes, ou seja, a molécula de DNA tem várias sequências e cada gene vai codificar uma informação diferente. Ele pode gerar uma proteína, ele pode gerar uma enzima, um RNA, ok? E é claro, além de gerar uma enzima, que é um tipo de proteína, ele pode gerar também um RNA que tem uma função estrutural, como esses três aqui, ou uma função catalítica, que nós chamamos então de um RNA como se estivesse sendo uma enzima, né? Um RNA que possui uma função catalítica, ok? Então nós temos também essa definição mais completa para gene. E aí, quando nós falamos em expressão gênica, pessoal, tá? A expressão gênica é isso que eu mostrei para vocês, ó. Expressão gênica seria isso aqui, a informação do DNA, uma informação lá de um gene no DNA ser usado para gerar uma proteína. Isso é expressão gênica, tá? Está produzindo aí um produto final. Nesse caso, o produto final seria uma proteína, mas pode ser também um RNA. Então nós pensando em expressão gênica, nós pensamos então nas células somáticas. Nós temos aí dois tipos de células pensando em nós, seres humanos. Nós temos dois grupos de células. As células reprodutoras, que são o espermatozoide e os óvulos, né? Espermatozoide nos organismos masculinos e os óvulos no organismo feminino. Todas as células restantes, que não são células reprodutoras, nós chamamos de células somáticas. Então, aqui no caso das células somáticas, são células diploide, ok? São células diploide. Pensem então essas células diploide, todas, pessoal, seja a célula do nosso pulmão, a célula do nosso estômago, do nosso intestino, todas elas, do sistema nervoso, todas elas são células somáticas. Concordam que todas essas células possuem a mesma composição gênica? Elas possuem a mesma composição gênica. Antes de ocorrer então a formação de um organismo, teve a fecundação. Fecundação, duas células haploides se uniram formando célula diploide. Essa única célula diploide, 2N, começou a fazer diversas divisões mitóticas. Então começaram a fazer divisões mitóticas, tendo então a mesma composição gênica. Mas concorda comigo, se nós formos pensar aí em um organismo multicelular, ele é formado por diferentes tipos de células, formando diferentes tipos de tecido. Como que pode isso? Células que possuem a mesma composição gênica,
formar tecidos diferentes, células diferentes, com funções completamente diferentes. Isso vem por quê? Porque essas células que, mesmo por apresentar composição gênica igual, essas células por apresentar composição gênica igual, elas vão sim formar células diferentes, com funções diferentes, tipos de tecidos diferentes, porque elas vão sintetizar, produzir proteínas diferentes, ok? Elas vão produzir proteínas diferentes, ou seja, a expressão gênica dessas células vão ser diferente, ok? Enquanto uma vai expressar os genes de uma forma, a outra vai expressar de uma outra forma. Ou seja, existem grupos de células que produzem, por exemplo, uma proteína do tipo A. Existe um outro grupo de células que não produz a proteína do tipo A, elas produzem uma proteína do tipo B. Isso já muda totalmente a função desses tipos de células, os tipos de proteínas. Isso, a produção de uma proteína vem do que nós chamamos de expressão gênica, o processo em que a informação codificada por um determinado gene, ela é decodificada lá no final, pensando no produto final, em uma proteína. Só que imagina só, todas as células realizarem toda a sua expressão, todos os genes forem expressos, Existem células que vão expressar genes que não são necessários. Isso desgastaria muita célula, iria gastar muita energia sem necessidade, Para que eu vou expressar aquela proteína se a célula não precisa naquele momento? Ok? Então, a expressão gênica ela pode ser regulada. É fundamental para a célula, para o organismo, que a expressão gênica seja regulada. Então nós temos a regulação da expressão gênica, que são vários mecanismos que a célula vai realizar para controlar a expressão gênica, ou seja, são mecanismos que vai ligar e desligar a expressão dos genes para gerar, que vão inibir então a formação de proteínas. Então, se nós formos pensar, as células nervosas com células do nosso estômago são células que possuem a mesma composição gênica, mas são células que possuem funções diferentes, são células que produzem proteínas diferentes. Por quê? Porque a expressão gênica desses dois grupos de células são diferentes, ou seja, acontece regulação gênica nesses dois tipos de células, ok? As proteínas que a célula nervosa produz, elas não são expressas na célula do nosso estômago, ou seja, as proteínas são reguladas e vice-versa também. Então, expressão gênica é o processo em que a informação do material genético é usado para produzir uma proteína. Já a regulação da expressão gênica são mecanismos que controlam a expressão gênica, ou seja, não há necessidade de todas as células gerarem todos os tipos de proteína. Elas só vão gerar as proteínas necessárias, ou seja, ela consegue regular a síntese de proteína. De forma mais específica, ela realiza a regulação da expressão gênica. E aí são mecanismos muito diferentes, são vários mecanismos para regular a expressão gênica. Então, regulação da expressão gênica é uma forma em que a célula realiza para não sintetizar todas as proteínas de forma desnecessária. Então, não são expressos totalmente os genes, ok? Se nós formos pensar aí, quando a célula expressa um gene, ela precisa de energia, ela precisa de um custo energético. Então, imagina só, uma célula dá origem a expressarem todos os genes. Ela necessitaria de um alto custo energético. Então, não tem necessidade da célula sintetizar tal proteína se ela não vai utilizar. O que ela faz? Ela faz uma regulação da expressão gênica dessa proteína. Ela não gera a proteína, ok? E aí, nós podemos ter aí questão de genes, Nós temos genes que são expressos continuamente. Então,
desde o início da célula até a sua morte, ele vai expressar esse gene, ele vai sintetizar essa proteína, né, de forma continuada, né, são expressos continuamente. Existem alguns genes que são expressos quando necessário. Então a célula, ela inicia sua vida ali depois de uma divisão mitótica, né, uma célula nova, forma um tecido, né? E esse tecido necessita de um tipo de proteína. Aí ele começa então a expressar. Quando ele não precisa mais daquela proteína, ele não expressa mais. Então existem genes nas células que ele só vai ser expresso, né? Quando eu falo que aquele gene vai ser expresso, é aquela parte do DNA, aquele gene vai gerar uma proteína, né? Ou vai gerar um RNA. Então, quando o gene é expresso, né, existem genes que podem ser expressos quando necessário. E existem genes, dependendo de célula para célula, de organismo para organismo, que nunca é expresso. Tá? Ele fica lá paradinho, ele existe dentro da célula, existe dentro do organismo, ele nunca é expresso. Por quê? Porque não vai ter necessidade. Ok? Pensando nos seres procariotos, por exemplo, a Escherichia coli, que é uma bactéria muito estudada, tá? Muito estudada, ela apresenta, pessoal, mais de 4.000 genes, tá? Então imagina só, uma única célula, um ser unicelular, procarioto, muito simples, apresentar 4.000 genes. Imagina se desses 4.000 genes, essa célula pegasse e expressasse todos esses genes. Não tem necessidade de expressar todos esses genes, né? De produzir proteínas de todos esses genes, de produzir RNA de todos esses genes. Existem genes que não vão ser utilizados por essa bactéria em alguns momentos. Então, o que ele precisa fazer? O que essa célula precisa, então, realizar? Regulação da expressão gênica. Agora, imaginem as células humanas. O genoma humano, o DNA humano, apresenta mais de 25.000 genes. Então, se nós formos pensar aqui, ó, Escherichia coli realiza expressão gênica, mas é claro que ela realiza também a regulação da expressão gênica. A mesma coisa acontece aqui, expressão gênica e regulação da expressão gênica. Agora vamos comparar aqui, ó, a regulação da expressão gênica da Escherichia coli com a regulação da expressão gênica em células do nosso organismo. Imagina, essa bactéria fazer a regulação da expressão gênica para controlar esses 4.000 genes e as nossas células controlar os 25.000 genes, é muito mais complexo aqui, pessoal. Então aqui nós temos um grau de regulação da expressão gênica muito mais complexo em células eucarióticas do que em células procarióticas, ok? Porque olha a quantidade de genes aqui, ó, são 25.000 genes, são 25.000 partes que vão estar formando o nosso DNA, que são os genes. Já na bactéria, são 4.000 genes. Então, regulação da expressão gênica. Lembrando, vai acontecer tanto em seres procariotos como em seres eucariotos. E aí, pessoal, nós vamos ter regulação da expressão gênica em vários níveis, tá? Em vários níveis. Nós podemos ter regulação da expressão gênica a nível de transcrição, ou seja, no momento em que a informação do DNA é usada para gerar RNA, durante essa etapa nós podemos ter aí a regulação da expressão gênica, ou seja, regula, não tem a formação do RNA. Então nós podemos ter regulação da expressão gênica a nível de transcrição, nós podemos ter regulação gênica a nível de processamento do RNA mensageiro, tá? Então, por exemplo, isso só vai acontecer em células eucarióticas. A nível de transcrição vai acontecer tanto em células procarióticas como em células eucarióticas. A nível de processamento do RNA mensageiro apenas em eucariotos. Por quê? Em eucariotos, pessoal, vamos pensar aqui no núcleo, tá? Nós temos aqui o núcleo, temos o DNA. A informação do DNA é usada para gerar o RNA, um processo chamado de transcrição. Depois que esse RNA está formado, pessoal, ele pode ser modificado
ainda dentro do núcleo. Essa modificação nós chamamos de processamento do RNA mensageiro, ok? Então, nessa etapa, tá, nesse nível de processamento do RNA mensageiro, ele pode sofrer uma regulação. Às vezes ele não é modificado, ele continua inativo, é como se tivesse um RNA inativo, ele só vai ficar ativo quando passar por esse processamento do RNA mensageiro. O que é esse processamento de RNA mensageiro? Pode ser retirado um segmento, pode ser adicionado um segmento aqui nesse RNA que foi transcrito, que ele vai ser processado para continuar a sua expressão. Só que nesse caso nós vamos ter uma regulação caso ocorra uma interrupção aqui no processamento. Outro nível também que pode acontecer regulação da expressão gênica através do transporte do RNA mensageiro. Isso vai acontecer, este nível vai acontecer apenas em seres eucariotos. Por quê? Porque aqui não tem núcleo. Como é que vai ter o transporte do RNA mensageiro do núcleo para o citoplasma? Aqui não. Esse transporte ele pode ser modificado, esse nível, né, pode ser modificado sendo uma forma que aconteça a regulação da expressão gênica. Outro nível também de regulação da expressão gênica é nível de tradução, ou seja, a informação do RNA é usada para produzir proteína. Esse nível pode acontecer tanto em eucarioto como em procarioto. Função enzimática também pode ser regulada, pode ser uma forma que aconteça a regulação da expressão gênica. Pode acontecer tanto em seres eucarioto como em seres procariotos. Então notem, pessoal, ó, em seres procarioto, o nível de regulação da expressão gênica é mais simples se formos comparar com as células eucarióticas. Beleza, pessoal? Como acontece então a regulação da expressão gênica em procariotos? Como as bactérias, em grande parte, conseguem fazer a regulação da expressão dos seus genes, tá? Se acreditava muito, se acreditava, né, um certo tempo atrás, se acreditava que os cromossomos das bactérias, que os cromossomos dos procariotos, eles eram formados apenas por DNA. Só tinha DNA. Mas pensem aqui comigo, ó, novamente com a Escherichia coli. A Escherichia coli é uma bactéria que ela possui, em questão de tamanho, 1 micrômetro de diâmetro por 2 micrômetros de comprimento. Só que o seu DNA, o seu cromossomo, que é único, ele possui 1,6 milímetro de comprimento. Gente, olha só o tamanho. A unidade que está sendo utilizada, milímetro, é muito maior do que micrômetro. Então imagina só, 1,6 milímetro. Como é que vai entrar? Como é que vai caber dentro de uma bactéria de 1 micrômetro de diâmetro por 2 micrômetros de comprimento? Esse DNA tem que estar muito compactado, tem que estar muito enrolado. Então estudos foram realizados na Escherichia coli e viram que não é só formado por DNA, mas é formado também por proteínas que auxiliam nessa compactação do DNA dentro da bactéria. Então, pelo DNA da bactéria ser super enrolado e dobrado, é devido à presença de RNA e proteínas que auxiliam. Então, essa questão que o cromossomo procarioto ele é formado apenas por DNA não existe mais. Se sabe que esse cromossomo ele possui, além do DNA, proteínas, né? Outras moléculas aí que vão ajudar na parte de compactação dessa molécula, né? Na região chamada de nucleóide. Aqui, pessoal, nós temos então por micrografia eletrônica de transmissão, tá? Aquela técnica que se corta, né? Se faz o corte das células para conseguir ver dentro da célula. Aqui não dá para ver muito bem definido, mas aqui seria a parede celular. Nós temos aqui a parede celular, logo abaixo da parede celular nós teríamos aqui o membrana, logo abaixo, né, membrana plasmática. E aqui, ó, com a densidade um pouco mais clara, é a região onde está o cromossomo bacteriano, chamada de nucleóide.
ok? Então imagina só, 1,6 milímetros de DNA está nessa região que é muito bem compactado, justamente por causa da presença do DNA, além das proteínas que auxiliam nessa grau de compactação. E aí, pessoal, nós temos então a regulação gênica em procariotos. Nós vimos que é muito menos complexo do que em eucariotos. Em eucariotos nós temos muito mais níveis, né, de regulação da expressão gênica. Já em procariotos nós temos menos níveis de regulação da expressão gênica. E quando nós falamos em regulação gênica em procariotos, nós temos um modelo para explicar essa regulação gênica em procariotos chamado de modelo do Ópero. Tá? Nós chamamos de modelo do Ópero. Esse modelo do Ópero foi proposto por François Jacob e Jacques Monod. Eles então estudaram em Escherichia coli a regulação gênica e eles desenvolveram então esse modelo do Ópero. Esse modelo do Ópero, pessoal, tá? Esse modelo do Ópero, ele é uma forma de explicar como que acontece a regulação gênica em procariotos. Então, a Escherichia coli ela possui vários modelos do Ópero, né? Aproximadamente 75 modelos, 75 óperos, tá? E o óperon ele é dividido em regiões. Então imagina só, nós temos lá o DNA da bactéria. E esse DNA possui os seus genes, né? Possui os seus óperon nesse caso. São os genes responsáveis em sintetizar algum tipo de proteína. Então, o que nós temos aqui, ó? Como se fosse uma parte do DNA da bactéria, tá? Não é toda ela, por quê? Porque eu peguei apenas um gene só, um segmento só. Essa região, toda essa região aqui, ó, nós chamamos de óperon. O óperon, ele é formado por uma região chamada de promotor e uma região chamada de operador e uma região chamada de genes estruturais. Então o óperon ele é formado por 3 segmentos: promotor, o operador e os genes estruturais. Tudo isso aqui, ó, o óperon, ele é responsável então em gerar um tipo de proteína, pessoal, tá? Então como se fosse essa região aqui, se fosse um gene, seria parte do gene, de um único gene da bactéria, que nesse caso é explicado então que essa regulação gênica é explicada através do modelo do óperon. O que é o óperon? Ele é formado então pelo promotor, ele é formado pelo operador, ele é formado pelos genes estruturais. Mas qual seria então, professor, a função do promotor, do operador e dos genes estruturais, pessoal? Então eles têm funções específicas, tá? Cada um vai ter a sua função específica que vai estar formando então o modelo do óperon. Qual seria então a função do promotor? Lembra, o promotor é uma parte do operador, do óperon, tá? Então o promotor, pessoal, tá? O promotor, ele é o local de ligação de uma enzima chamada de DNA polimerase, tá? RNA polimerase, perdão. Então uma enzima chamada de RNA polimerase. Ela vai se ligar nesta região do DNA. Qual que é a função então da RNA polimerase? É fazer a leitura deste DNA, ok? A RNA polimerase vai entrar aqui nessa região vai se ligar à região do operador e aí ela vai começar então a fazer a leitura dessa fita de DNA para fazer a síntese de RNA. Então, o promotor ele tem essa função, é o sítio de reconhecimento, é o local de reconhecimento da RNA polimerase, e essa RNA polimerase, ao se ligar aqui, ela consegue então fazer a leitura da molécula de DNA, e aí então, através dessa leitura das informações dessa molécula de RNA, dessa fita de RNA, ela então vai fazer a síntese de um RNA. O operador, pessoal, tá? O operador é o local onde uma
proteína pode se ligar, tá? Vai ser um local de uma proteína que pode se ligar, chamada de proteína repressora. E quando essa proteína se ligar aqui no operador, ela impede a ação da RNA polimerase. Então ela vai inibir esse local aqui chamado de operador, é o local onde essa proteína pode se ligar, e quando essa proteína repressora se ligar, a ação da RNA polimerase não é iniciada. E os genes estruturais são os genes responsáveis em ter a informação para gerar um RNA, ok? Então este é o modelo do Operon. Do que é formado o modelo do Operon? É formado pelo promotor, olha a região. Então o que é o promotor? É a região onde a RNA polimerase se liga. O operador faz parte do Operon também, é a região onde a proteína repressora pode se ligar e inibir, né, a ação da RNA polimerase. E os genes estruturais são a parte do Operon que vai dar origem, né, contém as informações que vai dar origem ao RNA, ok? Então essa região dos genes estruturais vai ter a leitura então da RNA polimerase para gerar uma molécula de RNA. Se eu tiver aqui então a ligação da proteína repressora, eu não consigo ter a ação da RNA polimerase. Quem vai dar origem à proteína repressora? É um outro gene, né? Lembra? A proteína ela vem da informação de um gene. No caso da proteína repressora, ela vem de um gene chamado de gene regulador. Esse gene regulador não faz parte do Operon, tá? Ele não faz parte do Operon. Existem genes reguladores que estão bem próximo ao Operon que vai estar atuando, mas não necessariamente ele vai se encontrar ao lado do Operon que está auxiliando. Ele pode estar em outra região do DNA. Então o Operon, o que é? É um modelo proposto por Jacob e Monod para explicar a regulação gênica em procariotos. Do que é formado o modelo do Operon? É formado por um gene, né, chamado de promotor, é formada por um gene chamado de uma região chamada de operador e formada pelos genes estruturais. Promotor, local de ligação da RNA polimerase. Operador, local de ligação da proteína repressora. Quando se precisa inibir a síntese dos genes estruturais, né? Quando precisa inibir a expressão desses genes estruturais, o que acontece? A proteína repressora vem, se liga aqui e impossibilita a ação da RNA polimerase. Então olha só, vai acontecer uma regulação da expressão gênica a nível de transcrição, ok? Então não consegue transcrever essas informações, por quê? Porque se tem a presença da proteína repressora aqui, ó. A proteína repressora está aqui ligada. Estando ligada aqui no operador, não tem a ação da RNA polimerase, ou seja, acontece uma regulação gênica a nível do que? De transcrição. Por quê? Porque se a RNA polimerase faz a leitura aqui, ela sintetiza a molécula de RNA, que é a transcrição. E aí, pessoal, a regulação gênica em procariotos, nós vamos ver dois exemplos importantes, que são o modelo do Operon, né? E nós vamos ver dois exemplos importantes do modelo do Operon. O Operon LAC, presente em bactérias como Escherichia coli, e vamos ver também um outro modelo chamado de Operon do triptofano, também presente na Escherichia coli. Mas isso nós vamos deixar para as próximas aulas, ok? Espero que tenha ajudado aí vocês a entender um pouco aí sobre a regulação gênica, neste caso, regulação gênica em procariotos. Nós teremos então depois duas aulas, uma sobre o Operon LAC e a outra sobre o Operon do triptofano. Depois nós finalizamos aí a regulação gênica sobre eucariotos em uma outra aula, ok? Qualquer dúvida estou à disposição, podem estar em contato comigo, tá? Para qualquer dúvida, um grande abraço aí para vocês.